A gente está na série chamada Como Orar, como Jesus orou e obter os resultados que Jesus obteve. E aí eu fiz uma vírgula dizendo, não trate isso como uma performance, mas como alinhamento da tua identidade na graça. Porque às vezes você pega um tema como esse, como orar como Jesus orou e obter os resultados. Você já vem esperando que eu vou passar uma cartilha, como se fosse uma receita de bolo. 1, 2, 3, 4, 5, caramba, eu vou cumprir esses propósitos aqui. E aí, a partir de cumprir esses propósitos, esses tópicos, as 7 semanas de quebrar, né, a cadeia. Vem aqui, vamos fazer 7 semanas de jejum e oração. Vamos aqui, sei lá, fazer qualquer coisa de meritocracia. Cara, presta atenção, é só um alinhamento na graça de identidade de quem você é e quem eu sou em Deus. Apenas isso. Então, como orar como Jesus orou e obter os resultados que Jesus obteve. A gente já está na terceira pregação, amor? Quarta, sobre isso? Quarta, né? Terceira. A gente começou a primeira lá, que foi o finalzinho, falando sobre justiça, maior milagre, salvação como maior milagre. Em seguida, você emendou 2 pregações, uma... Então é quarta, né? Quarta ou quinta, enfim. Mas está tudo bem. Vocês são melhor de matemática do que eu, está tudo certo. E semana passada a gente comentou um pouquinho, e aí quem estava aqui vai poder responder isso com muita propriedade. Quem se sente orgulhoso? Quem se sentiu orgulhoso em saber que é um filho adotado de Deus? Quem se sentiu orgulhoso? Estava aqui semana passada. E a gente aqui, de alguma forma, entende como filho adotivo, se você é, por acaso, né, se você foi, graças a Deus, você tem uma família linda, mas isso muitas das vezes é um termo pejorativo, a verdade é essa, no nosso cotidiano. Você é um filho adotivo, e a gente aprendeu semana passada que ser um filho, Paulo traz sobre isso em Romanos 5, que ser um filho adotivo é a melhor coisa do mundo. Por que é isso? Filho adotivo é a melhor coisa do mundo. Isso tem tudo a ver a maneira como você se porta, agora diante de Deus, como você ora. Lá em Roma, lembrando, lá atrás, um filho adotivo, ele era muito maior e muito melhor do que um filho simplesmente nascido. Eu vou te dizer o porquê. Existia um movimento... Tá tudo bem? Tá, desculpa. Não, você manda, tá tudo certo. Tá? Não sei o que é, mas tá tudo certo. Amor, tá tudo certo, eu te amo. Você é a melhor coisa da minha vida. Você viu o porquê que eu te mandei ontem, né? E por que filho adotivo é a melhor coisa? Por que Paulo trata esse termo de filho, que somos filhos adotivos? Estou fazendo só uma recapitulação da semana passada para que você entenda o que a gente vai continuar hoje. Filhos adotivos, na época lá em Roma, existia um movimento de santificação, de santidade, de limpeza, da qual quando uma mulher, um homem, tinham filhos, essa mulher pegava o filho, assim que nascesse, ela levava esse filho para lá para as tendas, para os locais lá, enfim, os panteões da vida lá em Roma, e ali levava durante 9 dias, apresentava esse filho, principalmente quando era do sexo feminino, ou se tinha alguma anomalia, ou se tinha qualquer coisa, mas isso servia para o sexo masculino também. E durante 9 dias esse filho restava ali, ele ficava ali, durante 9 dias. Então, após esses 9 dias, essa mulher mandava chamar o marido e ele tinha o poder de aceitar ou não. Ele tinha o poder de aceitar ou não esse filho. E depois desses 9 dias, se por acaso o marido rejeitasse, não quisesse, ele estava livre e a mulher podia também colocar aquele filho para adoção. Então, durante 9 dias, ainda que fosse um filho original, ele tinha o poder de negar e dizer, cara, eu não vou querer esse filho para mim, eu rejeito. Só que a partir do momento que ele entrava em adoção e alguém de Roma ou de fora, porque Roma era muito visitada, aceitava adotar aquele filho, aquela adoção era irreversível, diferente da paternidade natural. Aquela adoção era irreversível. É por isso que Paulo coloca e salienta que nós somos filho adotivo para dizer, cara, Deus não é aquele pai imaturo ou louco que após os 9 dias vai te deixar inseguro e ele vai poder chegar daqui a pouco no próximo pecado, no próximo erro que você cometer, na próxima briga, às vezes, que você tiver dentro de casa, fala assim, faz o seguinte, dentro desses 9 dias você não foi aceitável, está fora, você não é mais meu filho. Mas Paulo faz questão de dizer que você e eu somos filho adotivo para dizer que independente de sol, chuva, medo, tempestade, de você errar, de você pecar, é irreversível o amor dele por mim e por você. E não está à toa isso lá na Bíblia. E a gente começa a entender, eu estou sem o controle, Rogério. Está sem controle hoje? O controle?
Se puder colocar para mim, a gente começa a entender Romanos 8, 35, 39. Quem nos separará? E aí, quando a gente entende que a gente é filho adotivo, a gente começa a entender Romanos 8, 35 de uma forma totalmente diferente. Quem nos separará do amor de Deus? De Cristo, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente lê isso de uma maneira diferente. E eu não sei vocês, mas eu lá atrás, só há 15 anos atrás, eu li isso aqui batendo no peito, dizendo o seguinte: ninguém separa do amor de Deus. Ninguém. Eu sou o cara. Eu ia soltar um termo aqui, mas está gravando, eu não posso soltar. O pessoal já fica rindo. Eu sou o cara. Ninguém pode me separar do amor de Deus. Presta atenção no que o Paulo diz. Ninguém me separa do amor dele por mim. Deus não está muito preocupado, Ele sabe que você, como ser humano, tem altos e baixos. Tem dia que você vai amar mais, tem dia que você vai amar menos, tem dia que você vai querer mais, tem dia que você vai querer menos, tem dia que você não quer nem falar com Deus. Mas é por isso que Ele fala da adoção, que é irreversível, o amor dEle. Preste atenção no que está escrito ali, no amor dEle por você. É por isso que às vezes você achar que, Deus, eu quero cantar para o mundo, eu quero gritar para o mundo, eu te amo, eu sou o melhor. Deus, cara, tudo que você fizer para Deus, nada vai surpreendê-lo. Nada. Desculpa te dizer, o melhor louvor que você cantar, a melhor pregação que você falar, qualquer coisa, o melhor dízimo que você der, não se iluda. Isso não muda Deus. Isso não muda Deus, mas Ele quer que você entenda o quanto você é amado nele. Ele quer que você entenda que foi por você, por conta disso, que Ele resolveu te adotar, dizer que é irreversível e que nem morte, nem tempestade, nem principado, nem você mesmo consegue separar Ele do seu amor, que Ele tem por você através de Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Isso foi um resuminho da semana passada, para que a gente esteja na mesma página. E aí, começando o tema de hoje, alguém pode orar por esse controle aqui? A gente começa o tema de hoje, que é o segundo ponto, né? Primeiro ponto semana passada. Segundo ponto é, para pedir corretamente, você precisa entender que como filho, você foi feito justiça em Cristo. E isso muda tudo, inclusive como você se posiciona em oração. E é muito interessante a gente entender isso. A Bruna trouxe 2 semanas consecutivas falando sobre a questão de ser justiça de Deus e o que isso afeta na nossa vida. A Bruna trouxe de maneira muito brilhante, da qual a gente se posiciona como santos. Você é santo num processo de santidade diário, mas você é santo. Você é santo e ponto final. E isso te faz aceitável diante de Deus. Não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez. Ele te torna justiça. E a necessidade da justificação, ela começa aqui, ó. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos são todos. Mas, Rafael, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre fui bonzinho, sabe? Eu nunca fumei a maconha, eu nunca matei ninguém, nunca peguei numa arma. Eu ajudo até, sabe, aquela velhinha que mora do lado da minha casa, aquela tiazinha, a carregar. Eu nunca fofoquei de ninguém. Eu nunca fiz nada, sabe? Eu nunca nem taquei um xilingue no gato, igual você contou aqui pra gente que tacava lá na favela. Pô, você era ruinzinho, né, Rafael, quando era pequeno, mas eu, cara, eu era aquele nerdzinho da escola, de óculos, sentado, tirava só 10, obedecia a minha mãe, dormia na hora certa. Eu preciso, e você está dizendo que de alguma forma todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então você está dizendo, inclusive, que antes de eu nascer, eu como criança, eu
também precisava receber a glória de Deus e ser justificado e receber perdão? Eu, como uma criança inimputável, de alguma forma, sem maldades, você está dizendo que sim, eu preciso ser justificado e ter Jesus? Eu preciso, de alguma forma, ser perdoado, ter um Salvador? Exatamente. Exatamente. Deixa eu te dar um exemplo aqui bem claro para ficar na tua cabeça aqui gravado para sempre. O teu avô, eu gosto de falar isso aqui em Curitiba porque a maioria aqui tem o sobrenome Dabrowski, Colotini, e só nome assim bonito. Vai lá no Rio, Silva, Pereira, Carvalho, só sobrenome maluco. Agora aqui tem um, como é que é o seu, Marquinho? Yashesky. Que loucura! Eu achei, cara, se você leva isso para o Rio, o nego está falando, se eu te levo lá na igreja que eu ia lá quando era pequeno, Yashesky, o nego ia estar falando que você ia estar falando em línguas, cara. Yashesky. Grabaisky. Cara, é só coisa chique, cara, em Curitiba. E preste atenção de uma coisa. O teu avô, o teu bisavô, ele veio lá da Polônia, fugido da guerra, enfim, da Itália, seja lá o que for. Você nasceu aqui, ele veio de lá, correto? Muitas das vezes você queria ter nascido lá e não aqui no Brasil. E o que você fez por isso? O que você fez por isso? Nada. Simplesmente você colheu um fruto daquilo que lá atrás o teu avô, teu bisavô, tataravô escolheu vir para cá. O ônus e o bônus. O ônus talvez de você querer morar lá, ter nascido lá, mas nasceu aqui. E o bônus, que de alguma forma você pode chegar no consulado, dar entrada com a tua cidadania e voltar para lá, virar um cidadão. Minha pergunta para você, o que você fez por isso? O que você fez por isso? Nada. Simplesmente uma decisão de um antepassado teu repercutiu na tua vida e repercute até hoje. Sem você e eu termos feito nada. Ficou claro? E assim aconteceu no Éden. Exatamente quando Adão e Eva escolhem, com o livre-arbítrio que eles têm, de pecar, tudo o que é após ele, naturalmente, inclusive uma criança, quando nasce, já nasce com a natureza pecaminosa. E a gente tem trabalhado muito isso aqui. Vocês têm acompanhado a gente todo domingo. Ou seja, a hamartia já nasce com isso. Então, uma criança, quando ela nasce, mesmo inimputável, mesmo de alguma forma imaculada, ela nasce com a natureza pecaminosa. E eu vou te dar um exemplo. Você, que é pai mais velhinho, vai se lembrar um pouquinho do quando seus filhos eram mais novos. Eu, que sou com a Bruna pai novo, eu vou lembrar disso agora, porque isso acontece agora na minha vida. Eu não preciso ensinar o João e a Helena a fazer besteira. Eu não preciso ensinar o João e a Helena a mentir. Eu não preciso ensinar o João e a Helena a brigar um com o outro. O João senta às vezes a mão na Helena, que eu fico, Helena, dá uma nele. Uma só para ele sentir que é bom, cara. Ela é muito boazinha com ele, cara. E eu não preciso ficar ensinando a Bruna, e eu não precisamos ficar ensinando. Já há uma natureza pecaminosa, oriunda de Adão e Eva, que nasce com nossos filhos, mesmo pequenininho. Mesmo pequenininho, essa é uma natureza que nasce com eles. Eu tenho que ensinar os meus filhos, desde pequeno, a fazer o que é bom. Eu preciso fazer o que é bom. Ontem minha mãe estava contando que a Helena foi dormir com ela, pegou um caderno para escrever e perguntou o seguinte, vó, ela malandra, já está sabendo ler e escrever, vó, me dá, qual é a sua senha mesmo do telefone? Ela anotou no papel, quando viu, minha mãe viu, ela estava anotando a senha para poder depois pegar o telefone da minha mãe. No papel pegou, tirou foto, fez, aconteceu. Cara, quem que ensinou isso para ela, cara? Você está entendendo? Eu preciso ensinar aquilo que é bom. Porque a natureza pecaminosa, desde que você e eu nascemos, ela já está dentro da gente. E aí fez todo sentido aquela questão do avô, do bisavô que veio lá de trás. Correto? Concorda comigo? Com a história de Gênesis. E Romanos 5,12 diz o seguinte. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também toda a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Por isso, todos pecaram. E o pecado causou separação entre nós e Deus. Pecado nada mais é que a gente errar o alvo e tornarmos-nos culpados diante de Deus. Assim, toda a humanidade, ela carece e carrega ela carece da glória de Deus, carece da justificação
e ela carrega em si essa natureza pecaminosa, que ela é perdida e é liquidada em Cristo. E aí, desde Gênesis, a gente viu, e Romanos vem confirmar sobre isso, Paulo vem confirmar, que o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... E morte tem o quê? Sangue. E morte tem sangue. Por isso que Deus, muitas das vezes, aliás, todas as vezes, exigia sangue. Lá atrás, no Antigo Testamento, Gênesis vem relatar sobre isso, quando ele mata os primeiros animais, para em vez de culpar Adão e Eva, para em vez de matar Adão e Eva, ele mata os primeiros animais. Se você ler lá e depois cobre Adão e Eva com essa capa, né, de pele dos animais, para não sacrificar o ser humano, para que haja derramamento de sangue, porque onde há morte, há sangue. É por isso que, de alguma forma, não entenda Deus como sanguinário, mas é porque onde há morte, há sangue. Deus precisa velar pela palavra dele. E aí Deus proporciona animais para que, de alguma forma, você e eu, lá no Antigo Testamento, lá na Velha Aliança, pudéssemos ter o mínimo de relacionamento. O mínimo de relacionamento. E isso se chama propiciação. Quem já ouviu falar sobre isso? Propiciação. Na Bíblia, Romanos trata muito sobre isso. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é, tem umas palavras meio difíceis às vezes na Bíblia, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E isso vem lá de trás. Isso vem lá de trás. Desde a época do Gênesis, desde a época depois que Moisés instituiu a lei, principalmente Levíticos 26, ele vem falando sobre isso, que era necessário que o sangue fosse derramado, para que um mínimo de relação entre o ser humano e Deus pudesse existir. O mínimo de relação. Só que essa era uma relação precária dos judeus com Deus. Era uma relação precária porque isso se chama Yom Kippur. Yom Kippur, que é um movimento uma vez por ano, geralmente na data atual acontece em outubro, depois do Rosh Hashanah, já falei que é o ano novo deles, um mês depois acontece o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Uma vez por ano, o judeu, até hoje eles fazem isso, eles sacrificam, hoje não mais animais, porque é proibido, eles jogam coisas para queimar, mas vamos colocar como aconteceu lá atrás. Eles traziam um animal, dependendo da posse das pessoas, podia ser uma pomba, podia ser um cabritozinho, um cordeiro, um boi, para poder ser sacrificado e aquele sangue ser derramado em detrimento daquele pecador. Como que funcionava? Eu chegava no sumo sacerdote, eu não podia ter acesso, ele se comunicava com Deus por mim, trazia um animal, falou aqui, ó, está aqui, ó. O animal era espiado, ou seja, ele era visto se tinha algum defeito ou não. O sumo sacerdote não olhava para o pecador, olhava para o animal, ele vasculhava o animal inteiro, ó, esse animal está perfeito para ser como sacrifício. Entregava esse animal, ele ia lá para dentro, como antes de ele purificava o local todo, o sumo sacerdote, depois ele levava esse animal lá para dentro, sacrificava esse animal, havia derramamento de sangue, ele pegava esse sangue e aspergia sobre a Arca da Aliança, sobre a tampa da Arca da Aliança, que a gente chama de propiciatório. Não vou entrar nisso agora para não confundir, mas era a Arca da Aliança, onde está ali embaixo, dentro dela ali a tábua da lei, o maná e mais a vara de Arão, está ali dentro. A Arca da Aliança, que significa Cristo, a gente vai entender sobre isso. Era aspergido o sangue daquele animal, preste atenção, de novo, o cara que levava o animal para ali, ele não era averiguado se ele tinha defeito ou não. Quem era averiguado era o animal. O animal era perfeito, estava aceito. Bacana? Ele era morto, e de alguma forma o sangue dele era aspergido sobre o local lá e sobre a Arca da Aliança, sobre a tampa, que era o propiciatório. Só que isso, de alguma forma, é um movimento imperfeito, porque todo ano, a Hebreus 9, 10, vem falar que isso era um movimento imperfeito. Todo o ano, o judeu precisa fazer esse movimento, até hoje eles fazem isso, e voltar. Fazer e voltar. Fazer e voltar. Isso não era um movimento completo e perfeito, causando ainda separação entre você e Deus, entre nós e Deus. Só que, de alguma forma, Deus estava cansado disso. Deus estava cansado disso, e ele fala o seguinte, cara, eu preciso acabar com isso. Eu não aguento mais, porque eu preciso ter relação com quem eu criei. Eu quero ter eles como filho. Então ele pega Jesus, o único filho, e substitui. Vocês já ouviram falar que Jesus é o nosso cordeiro, amém? Então ele substitui aquele animal que estava ali, pelo filho dele como cordeiro, e agora, de uma vez por todas, Hebreus 9, 10, mais uma vez, vai falar sobre isso, há um sacrifício único e perfeito e irreversível, da qual você e eu não precisamos mais de ano em ano
está voltando para poder sacrificar animais. Mas Cristo, como um cordeiro perfeito, assim como acontecia lá atrás. Você lembra como eu contei? O animal era visto. Lembra disso? Ele deveria estar perfeito. Assim, quando na cruz do Calvário, Deus olha para Cristo e não vê você e eu como imperfeito, mas vê Ele como um cordeiro perfeito, da qual nós colocamos tudo aquilo que não prestava em mim e você sobre Cristo. E tudo aquilo que Ele não merecia receber foi jogado sobre Ele, para que você e eu recebêssemos tudo aquilo que também não merecêssemos. Então o cordeiro, que é Deus, que é Jesus ali no caso, materializado em carne e osso, ele veio para mim e para você para poder substituir justamente esse cordeiro que lá atrás no Antigo Testamento era entregue. Um cordeiro imperfeito, um cordeiro perfeito lá atrás para pessoas imperfeitas. Assim o mesmo movimento foi Cristo fazendo, derramando o sangue dele por mim e por você. Ele perfeito, você e eu imperfeitos, mas lançando sobre ele a nossa imperfeição para que colhêssemos dele. Assim como lá atrás eles escolheram a perfeição daquele cordeirinho, daquele animal. Você e eu colhêssemos a perfeição dele por aquilo que ele fez e não por aquilo que você e eu merecemos. Isso é muito forte, isso é muito legal. E a partir desse ponto, você e eu nos colocamos como justiça dele. Você e eu, a partir desse ponto, somos colocados como justiça, como santo. Não por aquilo que você fez. Está entendendo agora, de novo? Mas por aquilo que ele fez. Ele foi o cordeiro sem mácula. Ele foi o cordeiro perfeito. Cabe a mim e você simplesmente fazer igual lá atrás faziam. Na antiga aliança, impor as mãos e falar, Cristo, foi sobre você, eu te aceito como meu Salvador. Então aí a gente chama de transfusão da cruz. Há uma substituição da cruz. Aquilo que era destinado para ele, foi destinado para a gente. Aquilo que era destinado para a gente, foi destinado a ele. Amém? Amém? E isso se chama, eu falei lá atrás, propiciação. Então, toda vez que vocês lerem na Bíblia, a gente fala de propiciação. E João vem falar sobre isso. João 1:22, vamos lá. João 1:22, não saiu ali, ó. João 1:2, capítulo 2, versículo 2 diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelo mundo inteiro. E João 1:4 diz o seguinte, nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação no grego, com a Bíblia do Novo Testamento, ela foi escrita no grego, ela diz o seguinte, hilasmos, que é a conciliação, aplacentamento, meio de tranquilizar. No latim diz ir à frente. Eu vou te dar um exemplo seguinte aqui. Deixa eu chamar um casal aqui. Lucas e Ger, pode vir aqui rapidinho? Rapidinho. Por favor. Eu só faço isso com quem eu amo, tá? A janta é por conta da sua mãe hoje, a almoço. Fica aqui na minha frente aqui. Vou te dar um exemplo aqui de frente para ela, por favor. A Bruna quer me matar, porque sabe que a Jé é envergonhada. Eles são amigas desde 0,3 anos de idade, né? Desde sempre. Ele é Deus. Você está tentando se aproximar de Deus. Isso é quando não há derramamento de sangue, isso é na velha aliança, que mesmo com derramamento de sangue de animais, da qual não era perfeito, existia um sumo sacerdote que gostaria, que de alguma forma servia como interlocutor entre ela e Deus. Ela precisava trazer o animal para ser minimamente aceitável. E houvesse derramamento desse animal, de sangue, para que o sacerdote a aspergisse e minimamente ela conseguisse, minimamente, ter uma relação com Deus. E aí, tenta você chegar perto do teu marido aqui, tenta chegar. Não, tenta vir. Então vamos substituir, você é Deus. Ela está tímida. Você é homem, macho alfa, tá? Ser macho, ok? Tenta você chegar perto dela. Fez tudo o que tinha que fazer, vai. Tenta abraçar a tua mulher. Abraça, cara, vai. Preste atenção. Isso aqui era o Antigo Testamento. Por mais de tudo que fizesse. Aí Jesus veio como propiciação. A palavra diz hilasmos, conciliação.
Preste atenção. Aplacamento, meios de tranquilizar. No latim, ir à frente. Então Jesus toma a frente de uma situação que estava desgastada por conta de Deus. E ele faz o seguinte, ó, remove esse cara que era o sumo sacerdote, eu vou dar o meu sangue, para que de alguma forma haja justiça por uma vez por todas, para que você agora, Lucas, quando quiser falar com Deus, essa barreira de impedimento não haja mais, porque agora eu concilio vocês. Amém? Tenta falar com Deus agora, mas vai com força, hein? É isso. Jesus faz isso aqui, ó. Obrigado. É muito interessante, obrigado, tá? É muito interessante isso que Jesus fez. É muito interessante essa reconciliação. E a gente na prática consegue ver que ele coloca a mão sobre a gente meio que apadrinhando, falando o seguinte, cara, eu agora coloquei vocês pertinho de novo, sabe? Agora isso muda tudo a tua maneira de orar. Porque não depende mais do que você é para se apresentar diante de Deus, mas depende do que eu, Jesus, fiz para poder colocar vocês dois juntos e dizer, ó, é irreversível. Você pode orar, você pode clamar, você pode fazer porque o teto não está mais fechado, não há nada que mais impeça. Ele tem prazer em escutar suas orações, Ele está contigo, Ele te ama, Ele te quer, Ele fez tudo isso por te amar demais, demais. E aí a gente volta lá em Romanos 5,12, quando eu li dizendo que pelo pecado, pelo homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. E a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas não é assim dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Foi inevitável que o pecado viesse através de um homem, mas através de um homem, do segundo Adão, perfeito, a graça e o amor dele se expandiu para mim e você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o que de fato é justificação, Rafael? E o que de fato? É muito lindo. O que de fato é justificação? Um resumo muito claro disso, Romanos 5, 18 e 19. A base do resultado da justificação. Pois assim como por um só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A palavra justificação, no grego, é dikaioses. É literalmente alguém te tornar aceitável, justo, sem você ter feito nada. É como se você tivesse cometido um crime, você está diante do juiz, e aí na hora de você receber a sentença, aquela punição, a mais grave de todas, o juiz, na hora de ler o veredito, fala o seguinte: está pago. Não, mas como assim? Pobre, nu, pecador. O juiz fala assim, você está liberado, está pago. Mas como assim? Eu merecia estar preso, ser esquartejado, seja lá o que for, prisão eterna. Ele fala assim, ó, tá vendo aquele moço ali? Eu não sei se você o conhece, mas ele disse que ele te ama tanto, que ele trocou o lugar dele pelo seu. E ele, por você, resolveu pagar todas as punições e a penitência, para que você saia daqui sem algema nenhuma. Isso é que você e eu somos, justiça de Deus. A justificação ela é tão simples quanto o ABC. A justificação é um ato de Deus. Ela não descreve o modo como Deus regenera e muda interiormente uma pessoa. É antes uma declaração legal na qual Deus perdoa o pecador dos seus pecados, aceita e considera o pecador como justo diante de si mesmo. Deus declara o pecador justo no momento em que o pecador deposita a confiança dele em Cristo. Qual é a base desse veredito legal, Rafael? Deus justifica o pecador unicamente com base na obediência e na morte do seu Filho, nosso representante.
A perfeita obediência de Cristo e pela satisfação pelo pecado é o único fundamento que Deus declara o pecador justo. Não somos justificados por nossas próprias obras. Somos justificados unicamente com base na obra de Cristo em nosso favor. Essa é a justiça imputada ao pecador. Em outras palavras, na justificação, Deus coloca a justiça do seu Filho sobre o pecador. Assim como os pecados foram transferidos para Cristo ou postos sobre a cruz, assim também a justiça que deveria estar sobre Cristo veio para mim. Por quais meios, o pecador é justificado, Rafael? Os pecadores são justificados somente pela fé, quando confessam a sua confiança em Cristo. Não somos justificados por qualquer bem que fazemos ou faremos. A fé é o único instrumento da justificação. A fé não acrescenta nada ao que Cristo fez por nós. Preste atenção, a fé ela não acrescenta nada. A fé ela simplesmente te faz acessar aquilo que Cristo fez por você. A fé é uma maneira de acessar, é uma janela que você acessa a justificação. A fé ela não vai te mudar. Quem te mudou foi Cristo, foi o que Ele fez. Pela fé, você acessa essa justificação que é para que você e eu nos tornemos puros, nos tornemos inculpados, para que Satanás não fique mais botando o dedo na sua cara, dizendo o seguinte: olha, sabe por que o teu casamento, a tua empresa está falida? Porque você deixou de dar dízimo e oferta. Sabe por que, de alguma forma, a tua mulher, o teu marido está assim com você? Porque você fez tal e tal coisa. Por que você está assim? Porque você fez tal e tal coisa. Quando você incorpora essa justificação e entende que você é justificado, você entende que as coisas que estão acontecendo na tua vida, pode ser permissão de Deus. De alguma forma você plantou aquilo. De alguma forma você pode ter plantado aquilo para poder estar colhendo aquilo. Ou a terceira, o mundo jaz no maligno. Então há uma consequência, o mundo já no maligno. Você precisa se posicionar dizendo: Satanás, aqui em casa não, eu sou a justiça de Deus. Tira a mão da minha despensa. Satanás, tira a mão da minha família, tira a mão do meu casamento, porque eu já fui tornado inculpável diante de Deus por Cristo Jesus. E você não tem o direito de meter a mão no meu negócio, nos meus sonhos, no meu casamento, nos meus filhos, na minha despensa, na minha finança. Pega a sua acusação e dá-o fora em nome de Jesus. Por fim, a fé salvífica deve demonstrar ser genuína ao produzir boas obras. É possível professar a fé salvífica, mas não viver essa fé salvífica. Tiago fala sobre isso. O que distingue a fé verdadeira de uma simples alegação de fé é a presença de boas obras. Não somos de modo algum justificados por obras, esquece isso. Somos justificados pela fé. Mas ninguém pode se considerar uma pessoa justa, a menos que você veja uma vida, um fruto, a evidência da fé justificadora. Ou seja, as boas obras que se materializam na nova aliança. Não mais como raiz, mas como fruto. Ou seja, eu preciso fazer para receber algo. É assim que era na antiga aliança. Não, mas por saber que já recebi, aí eu faço. Por saber que já fui muito perdoado, aí eu perdoo. Por saber que fui muito amado, aí eu amo. Por saber que eu sou justiça de Deus, aí eu me porto como tal. A fé, a obra, ela caminham junto. Nós somos justificados pela fé e manifestados através de obras. Não adianta de alguma forma eu creio que essa vaga de emprego é minha. Se você não estudar, eu creio se de alguma forma o meu casamento é abençoado, se você não tratar o teu marido bem e se você, de alguma forma, não tratar a tua esposa bem. Maridão que não está comparecendo, tem que comparecer, cara. Sexo é algo de Deus para a tua vida, casado. Você tem que comparecer. Deus fez coisas e mulheres para que ela seja tocada, de alguma forma, para o prazer que Deus fez pensando nesse momento de marido e mulher. Mulheres, não sobrepasse o teu marido. Entenda que ele é a autoridade dessa casa. Faça as coisas submissa. Não como a gente brinca aqui, mas sob a mesma missão. Entendendo que vocês estão juntos no mesmo propósito. Amém? Não sei nem por que eu falei isso. Deve ter servido para alguém. Não está aqui no script. E aí eu preparei o quadrinho daquilo que eu li.
Isso aqui é o resumo para que vocês entendam, se quiserem bater foto e tal, enfim, depois eu posso disponibilizar o slide. Isso aqui que eu li, o texto que eu preparei, é exatamente esse resumo aqui. A origem da nossa justificação, na graça de Deus. A base da nossa justificação. Deixa eu voltar aqui, porque tem... Às vezes quer bater foto, eu passei tão rápido, né? Pedi para tirar foto e... A origem da nossa justificação, na graça de Deus. A base da nossa justificação, o sangue de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Aí Levíticos, Romanos, vem trazer sobre isso. A gente explicou aqui. O meio da nossa justificação, a fé em Cristo. A confirmação da nossa justificação, a ressurreição de Jesus. A evidência perante o homem, a prática de boas obras, não como raiz, mas como um fruto daquilo que você crê. E é interessante como Satanás ele quer calar nossa voz. Ontem a Bruna falou sobre isso, falando um pouquinho sobre Débora, sobre Maria Madalena, sobre Eva, o que aconteceu, sobre a voz, sobre o empoderamento da voz. Você não tem noção aquilo que está em você, como é poderoso, a tua língua. Provérbios vem falar, Tiago vem falar sobre o poder da língua, que conduz, é como se fosse um navio. Tiago chega a comparar aqui, como um navio que tem um leme que é tão grande, mas é conduzido por uma coisa tão pequenininha. E a tua língua, ela é capaz de conduzir todo mundo, natural e espiritual. É de alguma forma muito mais do que um órgão para paladar, para dar um beijo. A tua língua foi um instrumento poderoso de Deus, colocado para que você abra e ore e confesse a tua fé. Você vai ver como que é interessante isso aqui. Foi aqui? Já foi. Vamos lá. Salmo 71, de 1 a 2, diz o seguinte: Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Rafael, mas como assim? Livra-me na tua justiça. O próprio Salmo, ele responde a esse Salmo. Quando a gente desce lá no versículo 14, ele diz o seguinte: Mas eu esperarei continuamente em ti e te louvarei, cada vez mais. A minha boca manifestará, confessará, sofar, no hebraico, sofar. A minha boca manifestará, confessará, declarará a tua justiça e a tua salvação. Salvação de Cristo, salvação sozô. Todo dia, pois não conheço números delas. Sairei na força do Senhor Deus. Farei menção, zacar, lembrar, recordar, meditar, paladar, todo dia sobre a tua justiça e só dela e mais nada. É necessário que você entenda que há poder naquilo que você fala. E que o Espírito Santo está te conduzindo nessa manhã para que você entenda que você precisa. A coisa mais importante, a gente tem batido nessa tecla e a gente vai bater quantas vezes necessário, porque precisa haver metanoia dentro da gente. Nós somos justiça de Deus, nós somos santo, e depois de ser salvo, a coisa mais que vem a reboque é sabermos que somos filhos e justiça de Deus. E isso precisa ser declarado. Sabe daquelas vezes que você não consegue orar, na qual o Espírito, a gente estudou sobre isso semana passada, que você não consegue ministrar, que o Espírito Santo está dentro de você falando com gemidos inexprimíveis, que às vezes você está naquele dia que nem consegue abrir a boca para falar nada. O Espírito Santo ministrando sobre a tua vida. E a gente aprendeu sobre isso, que ele vem sobre você, sobre os filhos, ajudando a ministrar. E te conscientizar que você é a justiça de Deus. Então você precisa tirar força, assim como você tira força para poder levantar, para arrumar o seu filho para a escola, para poder fazer um carinho no teu marido, para de alguma forma preparar uma comida para comer, alimentar o teu corpo físico. Você precisa alimentar diariamente a tua alma. Você precisa renovar e alimentar a tua alma na palavra diariamente.
Senão não adianta você ter um corpo forte, um corpo sarado, um corpo que vai para a academia, um corpo que não come colesterol, não come gordura trans, não come isso e aquilo, e a tua alma é uma alma débil, uma alma fraca, porque você não alimenta aquilo que tem que ser alimentado, é a tua alma na palavra, e você faz isso também através da declaração de fé. E aí os Salmos, ele está trazendo sobre isso. Davi, quando ele escreve, fala: Senhor, como que eu posso me estar na tua justiça e me livrar de problemas? E aí o próprio Salmo responde ao Salmo, dizendo: abre a tua boca e declara, medita, mastiga, fale, confesse, eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Galera, isso não é brincadeira. Isso foi algo que mudou a minha vida há 15, 17 anos atrás e mudou a vida da Bruna. Se eu, de alguma forma, sirvo de exemplo para vocês, se eu, de alguma forma, igreja, sirvo de exemplo a minha vida como família, como um profissional, como um pastor, sirvo de exemplo para você com a minha família, com a minha esposa, agarra isso com força e declare sobre todo o seu dia. Quantas vezes o Espírito Santo te lembrar para poder fazer sobre o teu casamento, sobre a tua vida sexual, com a tua esposa, com o teu marido, sobre as tuas finanças, sobre o negócio que você precisa fechar, sobre aquilo que está te gerando confusão, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, você precisa lembrar, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, e ponto final, não tem vírgula, ponto. Isso muda a tua perspectiva perante o mundo espiritual, isso sacode o mundo espiritual. Você não tem noção, porque às vezes você e eu não conseguimos ver, não conseguimos apalpar, mas Jesus fala: bem-aventurado aqueles que não viram, falando sobre ele, mas que a gente pode pegar por analogia, mas creram. Pode ter certeza que enquanto você declara, eu sou justiça de Deus, há um saculejo no mundo espiritual. Porque você coloca Satanás no lugar dele. Qual é o lugar de Satanás? Derrotado. E você se coloca como tem que ser colocado. Como é o teu lugar? Assentado com Cristo em lugares celestiais. Paulo vem falar sobre isso. Eu não estou assentado do lado direito, eu não estou assentado do lado esquerdo, eu não estou assentado em frente, eu não estou assentado embaixo. Eu estou assentado em Cristo, em lugares celestiais, e a partir daí eu posso declarar que nele eu fui feito justiça, e nada mais me para, nada mais me impede, amém? Amém? Tiago 5,16 diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros. Tenho certeza que a maioria conhece isso aqui. E orai pelos outros para que sarareis. E a oração de um justo pode muito em... E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a palavra justo aqui é aquela mesma que a gente deu lá atrás, no grego, chamado dikaios, ou seja, aquele cuja pecado não foi imputado, cujo, de alguma forma, por alguém foi justificado para se tornar puro. E logo depois, em Tiago 5,17, um versículo após, ele dá um exemplo de um homem justo, que nem conheceu a Cristo, mas foi tido justo pela fé. Ele fala de Elias. E aí ele fala o seguinte: Elias era um homem como a gente. Vocês lembram quando eu preguei sobre Elias, lembra? Com o mesmo sentimento com a gente, com medo, com aflição, com às vezes depressão. Elias foi depressivo, você sabe disso? Elias ficou depressivo. Elias, o cara que subiu em carruagem de fogo, o cara que mandou parar de chover, o cara que mandou voltar a chover, o cara que orou uma oração de alguns segundos e desceu fogo do céu e consumiu ali os profetas de Baal e a água que estava ali. Aliás, a água que estava ali, depois ele mandou exterminar. Mas quando veio Jezabel, logo depois dele ter operado tanto milagre, levantou morto, ele se escondeu de Jezabel com medo. Eu também tenho medo da minha mulher. Tenho medo. Mas ele estava no medo de uma forma que ele se escondeu. Ele foi para a caverna, pediu a Deus para tirar a vida dele. E Tiago relata que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele dá como exemplo Elias. E falando, cara, Elias tinha o mesmo sentimento que você e eu. Mas ele orou, parou de chover. Ele orou de novo e voltou a chover. Agora imagina você e eu, que fomos justificados. A Bíblia fala que Abraão,
Elias, essa galera foi justificada pela fé, porque eles creram em um milagre que aconteceria. Agora imagina você e eu, que fomos justificados, não por um milagre que vai acontecer na nossa vida, mas a gente aprendeu sobre isso daqui, porque a gente creu em Jesus como nosso Salvador, e fomos tido justiça de Deus em Cristo, que é o maior dos nossos milagres. O que você e eu, em oração, não podemos sacudir e movimentar o mundo espiritual? A gente se subestima muito. A verdade é que a gente subestima a nossa oração, a verdade é que a gente se subestima 24 horas, e é isso que Satanás quer, te colocar para baixo. Quando você nasceu para ser princesa, você nasceu, como dizia Helena, princeso, você nasceu para ser rei, sacerdote. Pedro vem falar sobre isso. Só que você, todo o dia, se subestima. Você acha que suas orações não são recebidas, você acha que Deus está com o teto trancado, você acha que de alguma forma a tua oração está batendo, você acha que de alguma forma, dando ouvido para Satanás, por você ter acabado de fazer um erro, você acha que naquele momento, segundo momento que você acabou de orar, a tua oração lá em cima não foi recebida, porque você coloca o foco em você, naquilo que você faz, esquecendo que o cordeiro, que foi limpo, bonitinho, todo não foi você, foi Cristo. E aí, quando o pai olha para você, ele não olha mais o Rafa, não olha mais a Pati, não olha mais a Cleusa, não olha mais a Ruth, não olha mais o Marcos, o Nesias, o João, a Maria. Quando Deus olha para você agora, ele olha simplesmente Cristo, ele não consegue enxergar outra coisa. É por isso que essa relação aqui, ela consegue se aproximar, porque ele é a nossa propiciação, ele de novo nos colocou ligado pela figura dele com Deus, e por isso que você e eu hoje podemos orar, sabendo certo que as nossas orações, elas são ouvidas. A declaração, de alguma forma, assim como a gente declarou lá atrás, lembra, Romanos 8,35, nada pode nos separar do amor dele. Eu faço uma garantia, se você de coração entender isso que está sendo falado, se você deixar isso reverberar dentro... Rafael, mas você está dizendo que eu não vou passar problema? Não, esquece isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele não mentiu para a gente, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo por você. E é nisso que a gente tem que se apoiar. Entendendo que amanhã eu vou ter problema, amanhã segunda-feira chega, terça eu vou ter problema, mas eu entendo que nele eu fui feito justiça e ponto. E isso me coloca numa posição de privilégio. Sabe quando você quer de alguma forma ter uma interlocução com um deputado, com um senador, e aí você chega na sala ali, talvez algum de vocês já passaram sobre isso, ou numa empresa, e que tem que estar todo mundo ali sentado. E você, quando chega, você fala assim, cara, eu sou mais um para ser atendido, você é atendido daqui a 2 horas. E, de repente, sai o secretário dele lá de dentro. E esse secretário se chama Espírito Santo de Deus. E fala assim, olha, ele entende o que está no teu coração, ele entende que antes de você chegar naquele lugar ali para se sentar, se colocar num local de mais um, você já saiu declarando de casa, eu sou justiça de Deus. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Eu fui colocado numa posição diferente. Aí aquele secretário sai lá de dentro e fala assim... Lucas da Silva, aqui não tem Silva, né? Desculpa. Lucas Dabrowski. Vamos para a antessala ali, porque o presidente está te aguardando. Você se enche todo. A verdade é essa, você se enche todo, porque você sai da vala comum ali e você é levado numa posição diferente. E é assim no mundo espiritual. Quando você entende que você é a justiça de Deus, que você foi colocado por Cristo, inculpável, e que suas orações são recebidas, ele simplesmente, o Espírito Santo, ele te conduz e te coloca numa posição especial, dizendo o seguinte, ó, vem para cá, para essa salinha aqui, ó, onde que o rei vai te receber. Pede tudo o que queres, e lhe será dado, conforme a tua fé. A tua oração é ouvida, e aí quando a gente lê Romanos 8,33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os... É Deus quem os... Quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deixa eu te falar uma coisa, quem vai intentar acusação contra você, Miguel? Quem vai intentar acusação contra você, Ana? Quem vai te colocar para baixo? Quem que é capaz de dizer que suas orações não são recebidas? Quem é capaz de dizer que o milagre não vai acontecer na tua vida? Quem que é capaz de dizer que a tua família não vai ser restaurada? Quem é capaz de dizer que o teu negócio vai falir? Quem é capaz? Ninguém, porque nenhuma, e a palavra aqui é nenhuma, condenação para quem Cristo fez justiça nele, aleluia, isso muda tudo,
muda tudo a tua perspectiva do mundo, como você vive e de como você daqui para frente vai se portar. Amém? Amém?